Aula 1 de literatura brasileira, meus amores. Atenção ao esquema. Se liga, olha o que está dizendo, hein? Literatura brasileira, influência portuguesa. Muito simples. Toda a nossa literatura é atrelada à portuguesa. Por quê? Ora, por quê? Porque nós fomos colonizados por Portugal. Lembre-se de que a história, a questão cultural do Brasil, ela vai ter 3 grandes influências, tá? Quais? A influência do indígena, a influência do negro africano e a influência principalmente dos portugueses, ou seja, da Europa. Tá ligado? Viu? É isso, por isso que nossa literatura ela é toda organizada conforme a literatura portuguesa. Portanto, a literatura portuguesa divide-se em eras. Assim, a literatura brasileira vai seguir o mesmo modelo. Nós temos na literatura brasileira 2 eras. A primeira, a era colonial, ou seja, o Brasil era colônia. Então, aqui eu estou falando dos 3 primeiros séculos de nossa história. Presta atenção, os 3 primeiros séculos. Quais são? Vamos lá, o Brasil é descoberto em 1500. Então, eu estou falando aqui do século 16, 17 e 18. Cada século desses, nós vamos relacionar a um movimento estético literário. Então, no século XVI, predomina o quinhentismo. No século XVII, predomina o barroco. E no século XVIII, o arcadismo. Te situa já em relação ao tempo, a linha do tempo, beleza? Outra coisa, a segunda era. Lembre-se de que eu tenho 2. A primeira, então, colônia. Brasil colonial é uma colônia de Portugal. O Brasil se torna independente em 1822. Que século é esse? Isso mesmo, século XIX. Portanto, no século XIX, nós vamos ter a segunda era, que se chama como Era Nacional. Por quê? Porque o Brasil não é mais colônia. Agora o Brasil é uma nação. E nós vamos ter os seguintes movimentos estéticos. Então, o primeiro movimento da Era Nacional, Brasil pós-independência, romantismo. Na sequência, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Galera, tudo isso daqui ocorre, tá? Durante o século XIX. Então, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, todos durante o século XIX. O século XIX é riquíssimo. Nós temos que estudá-lo com bastante atenção. Século XX chegou. O que nós temos? O pré-modernismo e, finalmente, o modernismo. E aí você pode dizer, professor, e hoje? O que a gente tem hoje? Hoje, os movimentos são chamados apenas de literatura contemporânea. Quem sabe daqui a uns 50 anos, algum pesquisador nomeie diferente.